Aqui é o Arthur Bessoni mais uma vez e agora vamos falar sobre profissões BIM. A nossa profissão de BIM Manager ela é um pouco complicada de ser explicada para o mercado, principalmente quando as pessoas nos encontram na rua e o que é que você faz? Aí se você for falar, eu sou um BIM Manager, e aí todo mundo fica meio que assim, né? Oi? É tipo essa camisa que eu estou usando aqui, né? Ela fala o seguinte, BIM Manager, we solve problems you didn't know you have in ways you had, né? In ways you don't understand. Traduzindo, é o seguinte, gerente BIM, nós solucionamos problemas que você não sabia que tinha em formas que você não entende, de formas que você não entende, né? Então, geralmente é um pouco complexo mesmo explicar isso e a gente transmitir o que é que nós fazemos no nosso dia a dia sem um pouco de visual, né? Sem mostrar. Mas dentro do próprio mundo BIM, ainda existem muitas perguntas de Arthur, quais profissões são disponíveis, como é que eu posso trabalhar como BIM Manager? E aí eu vou discutir com vocês algumas que são mais comuns, tá? Quando a gente vê muitas vagas de emprego no LinkedIn, por exemplo, e as que são mais comentadas, só que existem várias, né? Eu estou sempre falando aqui de forma geral, tá? Mas claro que vão existir aí outras ramificações. E aí nós temos essas 4 profissões que são muito comuns. A primeira delas é a de modelador BIM. Quem são modeladores BIM? Tá? Geralmente são arquitetos, são engenheiros que estão começando na profissão, eles começaram a aprender um software como Revit, como ArchiCAD, como Ecosym, como Allplan, e eles começam a trabalhar através da modelagem de informação da construção. Então eles só fazem modelagem, eles fazem pequenos projetos, eles trabalham criando modelos. Muitas vezes pode ser o próprio arquiteto criando o seu próprio modelo BIM, ou pode ser até um serviço terceirizado. Existem muitas opções hoje em dia de serviços de freelancer que você consegue contratar um modelador BIM, mesmo que você não utilize BIM, por exemplo, na sua empresa, para que ele faça aquela, digamos, transição entre um projeto CAD, entre um detalhe que você criou para o modelo BIM. Então, os modeladores BIM são as pessoas que têm conhecimento em ferramentas de modelagem, como Revit, por exemplo, que é o mais comum, e eles traduzem esses projetos, esses documentos, para modelos BIM. Inclusive, tem muita gente que ganha dinheiro fazendo isso. O pessoal manda plantas em AutoCAD, por exemplo, principalmente para o Reino Unido, né? Então, se você fala inglês, você já vai ter aqui um diferencial. Então, o pessoal, como é exigido hoje no Reino Unido trabalhar com BIM para as esferas do governo, existem muitos profissionais que ainda não estão a par da tecnologia e eles contratam freelancers para fazer o modelo para eles. Então, eles pegam uma licitação, por exemplo, eles não sabem como modelar em BIM, então eles contratam modeladores BIM só para fazer o modelo BIM e fazer os entregáveis, tá? Então essa aqui é uma das primeiras profissões que a gente fala no mercado. A outra profissão que existe é a de coordenador BIM. O que é que um coordenador BIM faz? Ele coordena modelos, tá? Ela é uma profissão que geralmente ela fica meio que entre o pessoal de modelagem, o pessoal que são especialistas, eu vou chegar aqui em cima em instantes, mas o coordenador BIM ele é aquela pessoa que geralmente gerencia aqueles modeladores, ele pega todos aqueles modelos que foram feitos e ele é o cara que faz aquela coordenação, é o cara que junta aqueles modelos em um modelo que a gente vai chamar de federado, tá? Ou um modelo integrado. Então o coordenador BIM é uma profissão mais de realmente detecção de conflitos, é aquele cara que analisa a construtibilidade e traz aquelas informações juntas. Obviamente, isso vai depender de empresa para empresa, mas é uma função associada geralmente a esse conhecimento não tão específico na parte de modelagem, mas na parte de gerenciamento dessas informações, de unir essas informações de arquitetura, de estrutura, de elétrica, por exemplo, unir em um modelo através do Navisworks Manage, por exemplo, e fazer uma análise. Além disso, nós temos os especialistas BIM. O que são os especialistas BIM? São os profissionais que têm um conhecimento específico em determinada área e utilizam-se do BIM para fazer os seus entregáveis. Um exemplo clássico é o engenheiro estrutural que trabalha com o fluxo de trabalho BIM. Ele não é apenas um modelador, ele não é uma pessoa que só faz um desenho ou faz um modelo de informação da construção, mas ele tem um conhecimento por trás. Então ele utiliza-se do seu conhecimento de engenharia estrutural
e utiliza-se do BIM também para fazer esses entregáveis. Então, geralmente o que acontece é que em uma empresa, uma construtora, por exemplo, ela vai contratar alguns especialistas BIM para determinados projetos. Então, eu quero contratar um especialista BIM na área de estruturas, então vai ser um engenheiro estrutural que vai me entregar aquele modelo, e o especialista BIM na área de mapping, então vai ser um cara que vai me entregar um projeto de mecânica, elétrica ou instalações através do BIM. Então, por isso que a gente chama de especialista BIM. Ele não é apenas um modelador e ele não trabalha na coordenação, ele trabalha com um foco específico naquele tipo de projeto especial, né? De estruturas, por exemplo. E, além disso, nós temos o gerente BIM ou o BIM Manager, tá? O que é que o BIM Manager faz? Tá? Para isso, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o que é que o BIM Manager faz, mas em geral ele é o cara que vai fazer a coordenação entre esses colegas aqui, tá? Quando a gente está trabalhando em uma empresa pequena, na grande maioria dos casos são empresas pequenas, a gente geralmente não tem um gerente BIM, a gente não tem um especialista BIM, coordenador BIM. Nós vamos ter ali talvez um especialista BIM, ou seja, vamos supor um escritório de engenharia estrutural. É um especialista BIM que faz o projeto, faz modelagem, gerencia toda a informação da documentação. Então, por isso que ainda é um pouco meio vago essa difusão de qual é a profissão BIM que eu venho a estar trabalhando. Então, o que você pode usar como pesquisa adicional é entrar no LinkedIn, entrar no Seek, existem vários sites aí de ofertas, né, de emprego, e você vai procurar o que é que o pessoal está escrevendo lá como escopo da profissão de cada um desses caras, da profissão do gerente BIM, da profissão do especialista BIM, da profissão do coordenador BIM e do modelador BIM. Então isso varia muito, é algo que, como a gente ainda está começando no BIM em muitos países, isso acaba ficando um pouco vago, cada empresa tem o seu escopo diferente para determinado serviço, mas eu definiria dessa forma bem genérica. Resumindo, o modelador BIM é aquele cara que está no início da carreira, ele ainda não é especialista em uma determinada área, ele não é um arquiteto super renomado, ele está ali só fazendo modelos BIM para entregar um determinado projeto para alguém. Então ele é um modelador BIM. Temos os especialistas, os engenheiros estruturais, os arquitetos com especialização em urbanismo, por exemplo, os arquitetos com especialização em interiores, poderia ser um especialista BIM na parte de interiores, e eles vão fazer entregáveis específicos, com um nível de maturidade bem maior. E aí os coordenadores são aqueles profissionais geralmente mais associados com construtoras, com empresas de gestão de projetos, que eles vão pegar cada um desses projetos dos especialistas, dos modeladores, e juntar em um modelo coordenado. Em muitos casos, essa profissão aqui, ela se mistura, né? E um profissional só acaba fazendo o papel de 3 ou 2 profissionais desses. E o gerente BIM é quem vai fazer toda a parte de planejamento e estruturação dessa equipe para ter certeza que os entregáveis serão desenvolvidos, né, com certo grau de satisfação, cumprindo aí as metas da diretoria, cumprindo as metas que foram elencadas, que foram mencionadas no plano de execução BIM ou no plano de implementação BIM, o BEP ou BIP, são siglas que a gente vai ver mais à frente também, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o que faz um BIM Manager.